No fim de uma tarde abafada, uma estrada de terra cortava silenciosamente a paisagem do interior. O céu já dava sinais de que a noite se aproximava, tingido de tons laranja e violeta. Foi nesse cenário que Eduardo Lacerda, um empresário renomado do ramo tecnológico, se viu parado, com o carro inclinado no acostamento e um pneu completamente murcho. Desacostumado com qualquer tipo de contratempo, Eduardo se viu desorientado. Seu celular não dava sinal e, para piorar, ele nunca havia trocado um pneu na vida. Sempre tivera alguém para resolver esse tipo de coisa. O silêncio da estrada, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos, parecia zombar da sua impotência. Tentou se lembrar de instruções básicas, mexeu nas ferramentas do porta-malas, mas tudo parecia mais complicado do que realmente era. Já suando e frustrado, ouviu passos vindo ao longe. Quando se virou, viu um garoto se aproximando. Ele não devia ter mais do que 15 anos, vestia roupas simples e carregava uma mochila surrada nas costas. "Boa tarde, senhor. Precisa de ajuda?" perguntou o menino com voz tranquila, sem medo ou hesitação. Eduardo, ainda um pouco desconfiado, hesitou. "Acho que consigo resolver", disse ele, num tom defensivo, tentando não parecer perdido. O menino deu de ombros, com um leve sorriso, e se aproximou mais. "Olha, não parece que o senhor está tendo muito sucesso aí com essa chave de roda", disse em tom bem-humorado. "Se o senhor quiser, posso trocar esse pneu rapidinho." Eduardo ficou calado. Era uma situação nova para ele. Um garoto comum oferecendo ajuda com mais segurança do que ele próprio demonstrava. "Meu nome é Lucas", disse o garoto já agachado, abrindo a mochila e tirando uma chave de roda mais robusta do que a que Eduardo usava. Sem dizer mais nada, Lucas começou a trabalhar com eficiência e calma. Eduardo, de pé ao lado, o observava em silêncio. A simplicidade com que o garoto lidava com a situação despertava algo nele, uma lembrança antiga, enterrada em algum lugar da infância. Enquanto Lucas girava os parafusos, Eduardo se lembrava das dificuldades que enfrentou no início da vida, de quando também precisou de ajuda e ninguém parou para estender a mão. E ali, diante dele, estava um jovem que o ajudava sem pedir nada em troca. "Pronto, senhor", disse Lucas, levantando-se e limpando as mãos na calça. "Já pode seguir viagem." Eduardo ficou pasmo. O carro estava consertado. E ele, um homem, acostumado a comprar soluções, tinha sido ajudado de graça. Como forma de agradecimento, tirou uma nota generosa da carteira e a estendeu ao garoto. "Aqui, aceite, por favor. É só uma forma de agradecer." Mas Lucas recuou um passo. "Não precisa, senhor. Era só um pneu", disse com simplicidade. Eduardo insistiu, mas o garoto manteve a recusa, com a mesma serenidade que usou para oferecer ajuda. "Às vezes, ajudar alguém é só o certo a se fazer", completou ele sorrindo, antes de colocar a mochila nas costas e seguir caminhando pela estrada, desaparecendo na escuridão que caía. Eduardo ficou parado ali, com a nota na mão, sem saber o que dizer ou pensar. Algo havia mudado dentro dele naquele momento. Não apenas o pneu fora consertado, sua visão de mundo tinha sido, de alguma forma, abalada. Ele subiu no carro e voltou à estrada, mas a imagem do garoto não lhe saía da cabeça. Era como se aquela pequena ação tivesse tocado algo profundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno, mas de um jeito bom, humano. "Se estiver tudo certo, Victor, sigo com a parte 2 na sequência. Deseja que eu continue?" Na manhã seguinte, Eduardo acordou diferente. Tinha dormido pouco e passado a noite refletindo sobre o que havia acontecido. O gesto de Lucas, tão simples e tão raro, mexera com algo dentro dele que há muito tempo estava adormecido. Era como se o garoto tivesse acendido uma luz num lugar escuro de sua consciência. Sem tomar café, pegou as chaves do carro e decidiu voltar até o local onde havia sido ajudado. Precisava encontrar aquele garoto. Não era apenas gratidão
era algo mais profundo, um desejo genuíno de entender e, de alguma forma, retribuir. A estrada parecia mais longa dessa vez. Eduardo dirigia devagar, observando cada curva, cada árvore, tentando encontrar algum indício de onde Lucas poderia morar. Depois de perguntar a alguns moradores locais, finalmente conseguiu uma pista. Um senhor de boné lhe contou sobre um garoto que vivia com a mãe num vilarejo próximo, depois de um caminho de terra cercado por plantações. Seguindo as indicações, Eduardo chegou a uma vila simples, com poucas casas e crianças brincando descalças. Parou o carro em frente a uma residência modesta, com uma varanda de madeira, vasos com plantas e cortinas brancas na janela. Sentiu algo diferente ali, um calor que não vinha do sol, mas da atmosfera acolhedora do lugar. Hesitou por um instante, então bateu na porta. Quem atendeu foi uma mulher de sorriso sereno e olhar profundo. Ela parecia surpresa ao vê-lo ali, mas não assustada. "Bom dia, senhora. Desculpe aparecer assim. Meu nome é Eduardo. Seu filho, Lucas, me ajudou ontem na estrada", disse ele, tentando conter a emoção na voz. O rosto da mulher se iluminou imediatamente. "Ah, então é o senhor. Lucas me contou sobre isso. Entre, por favor." Eduardo entrou na casa e logo notou o ambiente acolhedor. As paredes eram simples, mas decoradas com fotografias antigas e desenhos infantis. O cheiro de café fresco se espalhava no ar. Ele saiu há pouco para buscar água, mas deve voltar logo. "Aceita um café?" "Aceito sim, obrigado", disse Eduardo, sentando-se devagar, observando o lugar com atenção. Enquanto tomavam café, ela falou sobre a vida deles, sobre como criava Lucas sozinha desde que o marido falecera há alguns anos e sobre como o filho sempre fora um menino generoso e justo. "Ele tem esse jeito desde pequeno. Diz que ajudar os outros é a forma que encontrou de tornar o mundo menos frio", contou ela, com um sorriso orgulhoso. Eduardo se emocionou. Sentiu que havia muito mais naquela casa do que conforto material. Havia amor, força, dignidade. Pouco depois, a porta se abriu. Lucas entrou carregando 2 baldes de água. Quando viu Eduardo, abriu um sorriso surpreso. "Senhor Eduardo, achei que já estivesse longe daqui. Voltei para te agradecer do jeito certo, Lucas. O que você fez ontem mexeu comigo." Lucas abaixou os baldes, limpou as mãos e sorriu constrangido. "Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." "Nem todo mundo faria, garoto. Você me ensinou algo que eu nem sabia que tinha esquecido." "Pode pelo menos ficar para o café da manhã?" sugeriu Lucas, meio sem graça. "Com prazer", respondeu Eduardo. Naquela mesa com pão caseiro, café forte e conversas sinceras, Eduardo se sentiu em casa como há muito não se sentia. Entre risos e histórias, ele percebeu que havia encontrado ali algo mais valioso do que qualquer negócio que já havia fechado: conexão humana. E ali, naquela casa simples com cheiro de café e esperança, uma ideia começou a nascer. Uma ideia que mudaria a vida daquela família e também a dele. No dia seguinte, o vilarejo acordou com sons incomuns. Caminhões chegando, vozes coordenadas, martelos batendo. Eduardo havia voltado, mas desta vez não sozinho. Trouxera consigo uma equipe de pedreiros, eletricistas, pintores e materiais de construção. Aquela casa modesta, onde fora acolhido com tanto carinho, estava prestes a passar por uma transformação que ninguém ali imaginava. Lucas, ao ver a movimentação, correu até a frente de casa confuso. "O que está acontecendo, senhor Eduardo?" O empresário sorriu, vestindo uma camisa simples, já manchada de tinta, e respondeu: "Você me ajudou sem pedir nada em troca. Agora é minha vez. Hoje vamos começar a reforma da sua casa." Lucas ficou sem palavras. Olhou para a mãe, que também observava tudo da varanda com os olhos marejados. A emoção se espalhava como perfume no ar. A primeira tarefa foi trocar o telhado, que tinha várias goteiras. Eduardo fez questão de participar. Subiu na escada, ajudou a carregar telhas e segurou ferramentas, rindo ao lado dos operários como se fizesse isso há anos. Para alguém acostumado ao luxo dos escritórios, era surpreendente vê-lo tão envolvido. Durante uma pausa, Lucas se aproximou. "O senhor tem certeza que quer fazer tudo isso? Não precisa
Lucas, respondeu Eduardo, enxugando o suor da testa. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou fazendo algo realmente importante. Os dias seguintes foram marcados por muito trabalho e cumplicidade. A estrutura da casa foi reforçada, os quartos ganharam nova pintura, as janelas foram trocadas e até a rede elétrica foi modernizada. Eduardo não economizou em nada, mas acima de tudo, fez questão de estar presente, sujando as mãos e o coração. À noite, eles se sentavam à mesa para partilhar refeições simples, mas recheadas de histórias, risos e afeto. Aos poucos, Eduardo passou a se abrir com Lucas e Élise, contando sobre sua infância humilde, sobre como havia perdido o contato com a simplicidade da vida em meio a reuniões, cifras e compromissos. Achei que tinha vencido na vida, disse ele certa vez, mas foi aqui que eu entendi o que realmente importa. Lucas ouvia tudo com atenção e cada palavra parecia gravar-se fundo em sua alma. Certa manhã, enquanto ajudavam a pintar uma das paredes, o menino perguntou: Senhor Eduardo, por que o senhor faz tudo isso por nós? A gente não tem nada para te dar em troca. O empresário parou, olhou para Lucas e respondeu: Você já me deu algo que ninguém nunca me deu. A lembrança de quem eu era antes do mundo me convencer de que o sucesso era feito só de dinheiro. Lucas abaixou o olhar, com um sorriso tímido. Minha mãe sempre diz que ajudar os outros é a única forma de manter viva a esperança. Ela tem razão. E vocês me deram isso, esperança. Aquela casa que antes tinha paredes rachadas e telhado instável, agora era sólida, vibrante, cheia de cor e dignidade. Mas o que mais impressionava era a transformação invisível que havia acontecido entre aquelas pessoas. Mais do que construir, eles estavam se reconstruindo juntos. O céu daquela manhã parecia especialmente claro, como se até a natureza estivesse celebrando o novo ciclo que se iniciava. A casa de Lucas e Élise, agora revitalizada, refletia não só uma reforma estrutural, mas também uma reconstrução de sonhos, de fé e de horizontes. Eduardo, de pé no centro da sala recém-pintada, observava cada detalhe com satisfação verdadeira. As paredes limpas, o telhado firme, os móveis renovados, tudo ali carregava um pedaço dele. Naquela manhã especial, Eduardo chamou Élise e Lucas para a sala. Ambos se sentaram em silêncio, ainda emocionados com o que estavam vivendo. Então, o empresário retirou uma pequena pasta do bolso e entregou a Élise um envelope. "O que é isso?" perguntou ela, desconfiada, segurando o envelope com mãos trêmulas. "É um fundo de investimento que criei para o futuro do Lucas. O suficiente para ele estudar, se formar e ir além do que qualquer um aqui possa imaginar", respondeu Eduardo com um olhar terno. Por um momento, nenhum dos dois soube o que dizer. Élise apertou o envelope contra o peito e deixou as lágrimas escorrerem livremente. Lucas, por sua vez, arregalou os olhos, sem conseguir conter a emoção. Isso significa que eu posso estudar, seguir meus sonhos?" perguntou quase sem acreditar. "Significa exatamente isso, Lucas", disse Eduardo, colocando uma mão firme sobre o ombro do menino. "Você é especial, tem um coração bom, e pessoas assim precisam de oportunidades. Você me ajudou sem saber quem eu era. Agora é minha vez de te ajudar a descobrir quem você pode se tornar." Lucas não respondeu de imediato, apenas assentiu, com os olhos marejados e o coração disparado. A mãe, ainda com as mãos tremendo, repetia baixinho: "Eu nunca poderia imaginar isso. Nunca. Não precisam me agradecer", disse Eduardo com simplicidade. "O que vocês me deram aqui é algo que dinheiro nenhum compra." Na despedida, o clima era de emoção contida. Eduardo se preparava para voltar à sua vida, mas sabia que jamais seria o mesmo. Lucas e Élise, lado a lado na varanda, acenavam com olhos brilhantes de esperança e gratidão. "Um dia vou fazer o mesmo por alguém", disse Lucas, enquanto Eduardo colocava a mala no carro.
Prometo, o empresário sorriu, emocionado. Já está fazendo, garoto, já está. E então partiu, levando consigo mais do que lembranças. Levava uma nova missão de vida, uma paz que há muito tempo não sentia. No retrovisor, viu aquela pequena casa desaparecer aos poucos, mas sabia que algo muito maior tinha sido construído ali. Um laço, um legado, um renascimento.